Olá, seja muito bem-vindo novamente ao site aulaslivres.com.br e a gente vai continuar nossa aula do curso básico de informática para concursos públicos que eu vou postar de forma gratuita no nosso site. O assunto que eu vou tratar dessa aula é o módulo de software. O módulo de software, ele abrange sistemas operacionais e abrange softwares aplicativos, as famosas suítes de escritório. Esse, sem sombra de dúvida, é o assunto que mais acontece, que mais aparece em concursos e que mais você vai ter que estudar, que mais você vai ter que testar em casa. Por quê? Porque depende muito de você testar os atalhos, testar como é que o Windows funciona, testar como é que o Linux funciona, usar o Word, usar o Excel, usar o PowerPoint, usar o BR Office Writer, usar o BR Office Calc, usar o BR Office Printer, tá certo? Depende muito do candidato, do futuro servidor público, usar esses softwares. Por quê? Porque no dia a dia você vai usar isso e no concurso público o que vai cair basicamente é uso desses softwares, saber como é que funcionam no dia a dia, tá certo? A gente vai fazer uma introdução geral sobre software, os softwares principais, os softwares de sistema, os softwares e os softwares aplicativos. Quando a gente falar de software de sistema, a gente vai falar também chamado de software básico, que são sistemas operacionais. Do Windows e do Linux, uma abordagem um pouco mais técnica, porque a gente vai falar também de Linux, as características técnicas dos sistemas operacionais, e depois a gente vai falar de software aplicativos. No primeiro bloco a gente vai fazer uma visão geral de software, né, quais são os principais softwares, e depois a gente vai aprofundar em Windows, aprofundar em Linux, e aí no próximo módulo a gente vai ver softwares aplicativos, que são os softwares de suíte de escritório, beleza? Hidrata teu cérebro, vamos começar a nossa aula. Tá aí. Beleza, nosso primeiro módulo de software. Nós vimos nas aulas passadas o módulo de hardware, né? Hardware é aquilo que é físico, que pode ser tocado, que utiliza energia elétrica. Ao contrário do software, que é aquilo que você não toca, você não tem contato físico com o software. O software, basicamente, ele é a programação do hardware, ok? Basicamente, os principais softwares são sistemas operacionais. Antes da gente falar de sistema operacional, eu vou dar um pulinho aqui pular um pulinho aqui para as nossas anotações. Então anota aí. Basicamente a diferença de software para hardware é que o software ele tem as características aqui. O software ele também é chamado de programas, tá certo? Se ele é um programa, ele tem a ideia de programar alguma coisa. Ou seja, se você tem um aparelho do tipo videocassete, vai programá-lo para gravar a sua novela preferida, essa programação que está armazenada no videocassete é um programa. É um software. O software, ele é intangível, tá certo? O software, ele é composto de informações. Se ele é composto de informações, essas informações elas só fazem sentido quando estão armazenadas, tá certo? Quando a gente fizer questões de software no finalzinho desse bloco, quer dizer, no final desse curso de software, vocês vão perceber que é muito mais fácil entender isso, tá certo? Então, o software basicamente é aquilo que você não toca. Ele é intangível. Ele é composto de informações. E essas informações são armazenadas. Então o programa ele é armazenado aonde? No hardware, ok? O hardware armazena o software. Software é armazenado no hardware.
O software é intangível, o software é composto de informações, o software usa essas informações armazenadas no hardware. Beleza? E aí quais são os principais softwares? Isso aqui não está no slide, tá certo? Os principais softwares são dois. Os softwares, e aí você pode falar também programas, o software de sistemas ou de sistema e os softwares aplicativos. Qual é a diferença entre os dois? Basicamente, o software de sistema ou software básico, e aí a gente pode também falar, o programa de sistema, o programa básico, ele é utilizado para fazer com que o hardware funcione. Então, se você comprou uma impressora na internet, tá certo? E a impressora veio com um programa de instalação, esse programa de instalação é um software de sistema ou software básico. Esse programa da impressora se chama driver, ok? Diferente de drive sem o R, que é geralmente o leitor de alguma coisa, leitor de fita, leitor de CD-ROM, leitor de disquetes. O driver é o programa que faz o hardware funcionar. E o outro principal software de sistema é o famoso sistema operacional. A nossa aula vai falar muito desse assunto, do sistema operacional. O sistema operacional, ele é o principal programa que um computador precisa ter para que o computador funcione. Sem sistema operacional, uma máquina, um computador não funciona. Por quê? Porque o sistema operacional, ele é o gerente, ele é o administrador, ele é o síndico da máquina. Ele deixa tudo organizado para que você consiga utilizar o computador. Quando você executa um programa do tipo aplicativo, um programa do tipo Word, Excel, PowerPoint, na verdade esses programas eles pedem para que o sistema operacional forneça dispositivos, forneça memória, forneça disco rígido para eles. Deixa eu voltar aqui para os nossos tipos de software. Então, software de sistema são esses softwares, estamos chamados softwares básicos, né? E quais são os softwares aplicativos? Basicamente, os aplicativos, eles não têm função de fazer o hardware funcionar. Tá certo? A função deles é criar conteúdo. Então lembra disso. Isso basicamente é o que transforma o software aplicativo, ok? Existem outros autores que dizem que existem softwares utilitários, softwares que não criam conteúdo, tá certo? Mas que ajudam o usuário em alguma tarefa. Eu vou passar o slide para a gente anotar alguns tipos de software aplicativos e utilitários. Então, exemplo de software aplicativo: o Word, o Excel, o PowerPoint, ou seja, softwares que auxiliam o usuário a criar conteúdo. Se ele for criar um texto, se ele for criar uma planilha eletrônica para fazer os gastos diários, ou para fazer a tabela de quantos processos foram julgados naquela semana no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, de Pernambuco, de Alagoas, enfim. E o PowerPoint para criar apresentações para que ele mostre, né, para o desembargador, ou para o juiz, ou para o procurador, aquilo que ele trabalhou, né? A apresentação, ela torna a amostragem de dados muito mais simples, né? Então veja, o aplicativo ele ajudou o usuário a criar conteúdo, texto, planilha e apresentações. De maneira geral, as suítes de escritório, são softwares aplicativos. E nesse caso também estão inseridos os softwares que fazem parte do BR Office, que são
E aí, eu acho que todo mundo que tem computador já viu isso, né? Que são o Writer, o Calc e o Impress. Diretamente ligados, né, em relação a conteúdo, ao Word, que faz textos, ao Excel, que faz planilhas, e ao Impress e ao PowerPoint, que faz apresentações, ok? Então criou conteúdo. E os softwares utilitários, qual é a diferença deles? Teoricamente, o software utilatório não, né? Professor analfabeto. Jesus. Ups. Vamos lá. O software hoje eu tô meio disléxico. Utilitário, ele auxilia o usuário a fazer alguma coisa. Por exemplo, o software mais famoso, e aí quando você baixar nossas apostilas gratuitas, você também vai ter acesso a ele, você vai ter que ter um programa que faça essa função, que são os leitores de arquivos. Quando você baixa uma prova pela internet, a prova da Fundação Carlos Chagas ou a prova do CESP, esses arquivos geralmente têm a extensão PDF. Esses arquivos, eles são lidos geralmente pelo Adobe Reader, literalmente em inglês, leitor da Adobe. Esse programa, ele é um leitor de arquivos que foram salvos no formato PDF. Outro utilitário, compactadores de arquivos. Imagine que você tem um arquivo muito grande, uma coleção de arquivos de provas, de concursos anteriores, e você precisa compactar o arquivo. O tamanho do arquivo é 25 megabytes, e você quer compactar para mandar pela internet para alguém. O seu e-mail não suporta 25 megabytes. O que você faz? Você compacta o arquivo para diminuir o tamanho e você conseguir mandar melhor pela internet. Compactadores não criam conteúdo. Leitores de arquivos não criam conteúdo, mas auxiliam o usuário a alguma coisa. Leitores de arquivos também se enquadram os leitores multimídia. Por exemplo, o Winamp, que é um programa muito bom para tocar MP3, o Microsoft, aquele programinha que vem Media Player, que vem no Windows, ou seja, programas que utilizam, que ajudam o usuário a ler arquivos. São programas utilitários. Beleza de Creuza? Beijão na Creuza. E agora, efetivamente, o que a gente vai ver? A gente vai ver o assunto de sistemas operacionais. Quais são as características principais dos sistemas operacionais? Já que a gente deu essa introdução de software de sistema, é aquele que organiza o hardware, a gente vai estar muito próximo do hardware, e foi por isso que é essencial que você tenha visto antes o módulo de hardware, para fazer uma linha, uma informação, uma quantidade de informações, um conhecimento contínuo para que você entenda o curso completo. Por isso que eu sempre dou a introdução de hardware primeiro, para entender como é que funciona a parte física, depois o sistema operacional que faz esse hardware funcionar, para que tudo seja organizado, para que os programas aplicativos funcionem de maneira correta. Ok? Então, o que é um sistema operacional? E quais são os principais sistemas operacionais e como é que os concursos públicos vão perguntar esse conhecimento para você? Que é o que interessa, né? Vamos lá. Os principais sistemas operacionais são o Windows, o macOS e o Linux, mas antes de falar do sistema operacional, eu vou falar de um software que é essencial para que o sistema operacional funcione. Lembra que eu falei da BIOS, ou do BIOS, né? É um sistema básico de entrada e saída. Eu falei que era um programinha que ficava armazenado em uma memória do tipo somente leitura, memória ROM, e que ele faz com que o computador encontre o programa para ser executado. Lembra que eu falei que o processador ele executa qualquer tipo de programa. Ele é efetivamente quem trabalha no computador. Tirando o processador que executa instruções, instruções são armazenadas em arquivos de programas. O resto que não é processador são memórias. Memórias auxiliares, memórias principais, memórias de leitura e escrita, memória somente de leitura. Então, armazena informações
que serão processadas pelo processador. Ok? Então, a BIOS nada mais é do que um programa que faz com que o sistema operacional, que faz com que o computador encontre, literalmente o processador encontre o sistema operacional para que seja executado, para que o sistema operacional seja processado no computador. Beleza? Então vamos lá. Ele é pré-gravado na memória permanente. Esse firmware nada mais é do que a memória ROM e executado por um computador quando é ligado. Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional. Então, o que a BIOS faz? Basicamente, hoje em dia, ela verifica se está tudo funcionando legal, se a memória está funcionando, se o processador está funcionando, se os discos estão funcionando. Se alguma coisa der problema, ele dá um erro e não deixa com que o computador dê a ordem, né? O computador faça com que o sistema operacional seja executado. Então, basicamente, armazena dois principais programas, que são, na verdade, a BIOS é composta desses dois programas, que são o Setup e o Post. O Post é aquele programinha que eu acabei de falar, Power On Self-Test, autoteste de Power On, de ligar, né? De ligação. Uma sequência de testes ao hardware do computador para verificar se o sistema operacional se encontra em estado, se o sistema encontra em estado operacional, ou seja, se o sistema está funcionando bem, o processador, as memórias, os discos. E esse setup, que é um programinha usado para configurar alguns parâmetros da BIOS. Alguns dispositivos podem ser configurados antes do computador ser ligado. Por exemplo, algumas placas antigas usavam memória compartilhada para a placa de vídeo. A placa de vídeo tem memória, só que essa memória ela podia ser tirada da memória principal. Quanto maior a memória na memória de vídeo, menos memória para a memória principal. As duas compartilhavam memória. Isso é uma opção, isso é uma configuração específica. Onde é que eu vou configurar isso? No Setup. Setup é literalmente configurar alguma coisa. E o Post, que é aquele teste, ver memória, ver se os discos estão funcionando, ver se o processador está funcionando, ver se a placa de vídeo está funcionando. Porque sem esses principais componentes, você não consegue nem ver o que está acontecendo, você não consegue usar o computador. O computador não vai dar opção, ele não vai fazer com que o sistema operacional seja executado se antes esses dispositivos não estiverem funcionando. Beleza. Ok? Então, vamos lá. Em outras funções, o papel mais importante da BIOS ou do BIOS é carregar o sistema operacional. Quando o computador é ligado e a CPU tenta executar a sua primeira instrução, ele tem que obtê-la em algum lugar. Não é possível obter essa instrução do sistema operacional, pois esse se localiza no disco rígido. Lembra que eu falei que o sistema operacional é um software? Se é um software, ele está armazenado no disco rígido. E a CPU não pode se comunicar com ele sem algumas instruções que digam como fazê-lo. É o BIOS que vai dizer, olha, o sistema operacional está no disco rígido e para que você execute, para que você dê o controle da máquina para o sistema operacional, você vai ter que carregar do disco rígido. Beleza? Ao ligar o computador, o primeiro software que você vê agindo é a BIOS. Então, muitas questões de concursos tentam enganar o usuário dizendo que a BIOS é um hardware. BIOS não é hardware. BIOS é um software. É um software muito importante porque ele faz com que o computador, o hardware básico, processador, memória e disco rígido sejam testados e ele faz com que esse processador encontre o sistema operacional para que o sistema operacional seja executado. O sistema operacional, como eu disse anteriormente, ele é o principal software. Ele precisa ser executado. Por isso que quando você fala de sistema operacional, nos editais, nos conteúdos programáticos dos editais de concurso público aparece conhecimentos básicos do Windows. Por quê? Porque o usuário tem que aprender como é que funciona o Windows, basicamente, para poder usar os sistemas aplicativos. O Windows é que vai dar a possibilidade de armazenar arquivos, de mover arquivos, vai dar a possibilidade de você usar uma impressora, usar um mouse, usar um teclado, usar uma placa de vídeo, configurar a placa de vídeo, configurar a resolução, configurar a impressora, configurar mouse, configurar teclado. É ele que vai gerenciar o hardware
para que os aplicativos possam ser utilizados. Beleza? Tanto o Windows quanto o Linux são essenciais para deixar a máquina funcional para que um programa aplicativo seja executado. Eu vou explicar mais na frente, um pouquinho mais na frente, porque é tão importante o sistema operacional gerenciar a máquina. Porque esse controle não é deixado para o software aplicativo. Mas dá para imaginar, né? Imagina que você tem um grande salão de festas e você tem várias pessoas tentando fazer festas diferentes. Você precisa que um gerente, você precisa que alguém controle cada parte do salão para que uma festa não invada a outra. É basicamente isso que o sistema operacional faz. Ele não deixa que um programa execute mais memória ou invada a memória que um outro programa esteja usando. Ou fique horas e horas usando o pátio central, usando o processador, sem deixar que outro programa execute o processador. Basicamente, aquela questão de ser multitarefa, a questão de você conseguir fazer com que o processador execute várias tarefas, fazendo transição entre tarefas, quem faz isso é o sistema operacional. Mas não te assustes, a gente vai falar disso mais na frente, tá bom? Vamos para lá. Depois de verificar a configuração na CMOS, esse CMOS nada mais é do que o tipo de memória que está armazenado, determina se a placa de vídeo está operacional. Se tudo estiver legal, ele mostra detalhes e dá o boot no sistema operacional. Está aí o que aparece nos boots nas BIOS antigas. Provavelmente no seu computador não vai aparecer mais isso. Vai aparecer algo mais novo. Beleza? Então vamos lá. Definição de sistema operacional. O sistema operacional é um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema. Então, sistema operacional, ele não cria conteúdo, ele não edita texto. O sistema operacional não é feito para editar texto. O sistema operacional não é feito para criar planilhas eletrônicas. Ele é feito para gerenciar os recursos. Definir qual programa recebe a atenção do processador, qual programa é processado naquele momento. Gerenciar a memória. Criar um sistema de arquivos que o usuário possa utilizar para o seu disco rígido. Além de fornecer uma interface entre o computador e o usuário. Beleza? Então, ele é o gerente, ele é o administrador, é ele quem faz a interface do usuário com o processador, com a memória, com o disco rígido. Um usuário comum não consegue ter acesso a isso. Um programa comum não consegue ter acesso a isso diretamente. Ele pede para o meu amigo sistema operacional. Por isso que ele é tão importante. Ele é o gerente. É o primeiro programa que a máquina executa no momento que é ligada e a partir de então não deixa de funcionar até que o computador seja desligado. O sistema operacional reveza sua execução com a de outros programas, como se estivesse vigiando, controlando, orquestrando todo o processo computacional. O sistema operacional é essencial para que a máquina funcione. É ele que vai gerenciar toda a bagaça. Beleza? E como ele também é um programa, ele próprio vai ser executado gerenciando os outros processos. Beleza? De Creuza. Não se assuste, a gente vai ver isso melhor em questões. Então vamos lá. Como a gente vai falar de sistemas operacionais, tanto de Linux quanto de Windows, eu vou trazer umas características técnicas que os sistemas operacionais têm. Basicamente, todo sistema operacional ele tem esses dois componentes aqui. O kernel e o shell. Literalmente, ele tem um núcleo. Se a gente considerar que o sistema operacional é um carro, o kernel é o motor do sistema operacional, o motor do carro, tá certo? E o shell é uma interface, ou seja, ele é um programa que vai fazer com que o usuário consiga utilizar o motor. Se o kernel é o motor do carro, o shell é a direção, a marcha, os pedais, ou seja, são as várias maneiras que o usuário tem para interagir com o sistema operacional, com o kernel, com o motor em si. Beleza? Então, não precisa ficar assustado com as definições, são só definições. O núcleo e uma interface com o usuário.
Por que a gente tem que ter uma interface com o usuário? Porque o usuário, teoricamente, não vai precisar saber como é que o motor funciona para usar um automóvel. Ele precisa saber como a direção funciona e como é que são trocadas as marchas. Então, para que você utilize o sistema operacional, você não precisa aprender como é que o sistema operacional foi programado no seu núcleo. Você precisa apenas saber como é que ele funciona, utilizando uma interface. Beleza? Então, continuar. Kernel, como eu falei anteriormente, é o núcleo do sistema operacional. É a ponte entre as aplicações e o processamento real no hardware. O kernel efetivamente gerencia os recursos de hardware e a comunicação entre ele e o software. Ou seja, quando um programa do tipo Word pede para que se salve um arquivo no disco rígido, na verdade, ele pede para o sistema operacional salvar aquilo no disco rígido. Quando um programa pede para que seja executado no processador, ele pede para que o sistema operacional leve ele para ser executado naquele processador. A partir de chamadas de sistema, chamadas system calls, é possível acessar diretamente os dispositivos de hardware. Quando um programa, como o que você está usando agora para acessar a internet, quando você pede para que o navegador baixe um arquivo, na verdade, o navegador pede para o sistema operacional usar a rede para baixar aquele arquivo. Quando você clica no atalho Ctrl+P ou vai lá em arquivo e imprimir uma apostila, o sistema operacional é que está pegando aquela informação e transformando em informação para que o processador, para que a impressora imprima, ok? Então, o sistema operacional, ele é o cara. Ele organiza tudo, ele gerencia tudo e é ele que faz a ponte entre os aplicativos e os dispositivos de hardware. Beleza? Então vamos lá. E o shell, ele é utilizado para que o usuário consiga acessar. É o sistema que fornece a interface para as chamadas de sistema do kernel, do sistema operacional. Sistemas operacionais utilizam dois tipos de shells. Alguns autores chamam o shell de um outro nome. Eles chamam o shell de interpretador de comandos. Isso vai fazer muito sentido quando a gente estiver falando de Linux, tá certo? Porque o Linux ele tem uma interface com o usuário somente de texto. Então, basicamente o shell ele pode ser de dois tipos. Command Line Interface, interface de linha de comando. Eu não sei se vocês sabem, mas o Windows também tem uma interface de linha de comando, é a famosa tela preta, essa aqui que eu acabei de abrir, ó. Tá certo? Ele aceita comandos do usuário. E o Linux, por padrão, muita gente se assusta com o Linux porque basicamente a primeira interface que é instalada, a interface padrão, é a interface somente de texto, a interface de tela preta, que você coloca comandos. Diferente de uma interface de gráfica com o usuário, que é a GUI. Em vez de ser a CLI ou CLI, é a GUI ou GUI, que é a interface gráfica. O Windows, por padrão, utiliza uma interface gráfica. Você tem barra de tarefas, você tem ícones, você tem um cursor. Tudo isso são componentes da interface gráfica com o usuário. Beleza? Aqui está a principal interface gráfica com o usuário do Linux, que se chama Bash. Burn Again Shell, você coloca comandos e ele executa comandos. E o Windows também tem a sua interface somente texto, a interface de comandos, que é o command.com, que você consegue acessar utilizando o atalho executar, ou no Windows 7, simplesmente colocando CMD. Também aparece essa tela de comandos, né? Beleza? Em ambos, o propósito principal é executar programas, mas também possuem outras características como visualização de arquivos e pastas. Ou seja, a interface para que o usuário gerencie os seus arquivos e pastas é feita com o shell. Alguns preferem a CLI, a command line, geralmente quando é um administrador de sistemas, quando o sistema operacional é feito para um servidor de arquivos, ou um servidor de e-mail, ou um servidor web, a gente fala disso quando estiver falando de rede. Ele prefere o command line porque utiliza menos memória e consegue fazer várias ações automatizadas. Agora, se você for navegar na web utilizando a CLI, vai ser difícil, né?
Ou imagine editar vídeos usando uma CLI. Ou ver um vídeo usando interface somente texto. Não dá, né? Você vai ter que ter uma interface gráfica. Você vai querer os iconezinhos, as janelas, para que você consiga ver aquilo. No servidor de internet, geralmente é CLI. Agora, para o usuário final, ele basicamente utiliza uma interface gráfica. Está aqui a interface gráfica do Windows XP. Alguns editais ainda falam do Windows XP, então, basicamente, a gente vai falar de Windows XP e o que a gente aprende para o Windows XP pode ser utilizado para o Windows 7. Está aí a interface gráfica, janelas, menus, ícones. Aqui está a interface gráfica também do Linux, uma distribuição chamada Ubuntu. O Linux tem várias distribuições, na verdade o Linux... Beber uma aguinha. O Linux ele é só o kernel do sistema operacional, que pode ser empacotado com vários outros programas. Uma distribuição famosa é o Ubuntu. Aqui está a GUI do Windows 7, aqui está a GUI do macOS. GUI é interface gráfica, tá certo, gente? Janelas com transparência, tudo bonitinho. Aqui é a interface gráfica do macOS. Basicamente, não vou falar do macOS, só vou falar que ele existe, que é um sistema operacional, só para saber a distinção. E aí, se a gente imaginar que o sistema operacional ele é uma esfera, do lado de fora existem os comandos que você pode executar. Esses comandos são interpretados pelo Shell, que é um interpretador de comandos que passam pelo núcleo, ou seja, os programas não conseguem acessar o kernel diretamente. Beleza? A gente vai parar por aqui um pouquinho. No próximo bloco eu vou dizer outras funcionalidades dos sistemas operacionais. Não sai daí, bebe água, hidrata teu cérebro, daqui a pouco a gente volta. Claro aí, aqueles que estão trabalhando com o 2003 e com o 2007, é que surgiu essa ideia da gente dar essas 3 aulinhas extras no nivelamento para tratar sobre o Office 2007. Então lembrando, já tem a de Word 2007, que vocês já devem ter assistido, essa que vocês estão assistindo agora, que é o PowerPoint 2007. A próxima que vocês devem assistir é o Excel 2007, obviamente para aqueles que estão com essa plataforma instalada no computador, perfeito? Bom, vamos lá então, pessoal, ó. Vamos falar de PowerPoint 2007 e, mais uma vez, seguindo aquela estrutura que eu já havia feito na primeira aula, que é o seguinte, eu estou replicando aqui tudo que a gente viu, ou 99% do que a gente viu nas aulas 1 e 2 de nivelamento, eu estou mostrando como que a gente faz agora no 2007. Então, aquilo que a gente viu no PowerPoint 2003, nós estamos agora vendo no PowerPoint 2007. Estamos executando as mesmas funcionalidades. Isso porque o PowerPoint 2007 contempla todas as funcionalidades que 2003 tinha e mais algumas, né? Como é um nivelamento, como é um curso básico, então se a gente conseguir replicar aquilo que a gente aprendeu nas aulas 1 e 2 pro PowerPoint 2007, já estamos atendendo aos nossos objetivos. Bom, vamos falar de conceitos básicos, falar para vocês que não mudou nada, está do jeito que era antes, os conceitos de PowerPoint, slide, apresentação e assim por diante. Vamos mostrar que tem também a apresentação baseada em modelo em alto conteúdo, mas agora ela está com um nome um pouquinho diferente. Formatação, inserção de textos, objetos e figuras, vamos ver também como é que faz. A parte de animação, que está muito parecida, tá? E a gente faz o fechamento. Então uma aulinha bem básica, passando tudo aquilo que a gente viu no nivelamento para essa aula extra do 2007. Conceitos básicos. Então o que é o PowerPoint? Continua sendo a mesma coisa, permite a criação lá de apresentações, baseadas em quê? Estruturas previamente definidas, que são os nossos slides, né? Então, continua sendo um conjunto de slides que nós utilizamos para transmitir algum conhecimento a uma plateia. Então, não mudou o conceito é o mesmo. Bom, temos modelos? Temos modelos, layouts, continua a mesma coisa. Vamos seguindo. A apresentação deixou de ser um conjunto de slides? Não deixou de ser um conjunto de slides. Como eu disse, o princípio, o conceito continua o mesmo. O que mais que nós temos aqui? O slide mudou? Não, é a mesma coisa. Essa página que está sendo apresentada aqui, que vocês estão vendo, é um slide em seu modo de apresentação. No PowerPoint 2007, mesma coisa. Aliás, este que vocês estão vendo já é o 2007. O que mais que nós temos aqui? Concluindo, construir uma apresentação é construir um conjunto de slides? Continua a mesma coisa, slides, né? Dentro dos slides deveremos colocar o conteúdo que será apresentado? Sim, este conteúdo basicamente é formado por objetos, sejam eles objetos de texto, figura, word art, clip art e assim por diante. Fórmulas que nós vimos tudo no 2003,
vamos ver que aqui também tem, perfeito? Vamos seguindo aqui, vamos ver como é que ficou 2007? Então agora essa parte que eu vou para o computador, mostro para os senhores como é que está agora a interface de 2007, né, e vou começar a fazer algumas demonstrações seguindo a nossa apresentação aqui. Então eu vou mostrando tudo aquilo que a gente viu no 2003, eu vou mostrando para vocês no 2007, tá? Então vamos lá, agora toda essa parte aqui, ó, esta e o fechamento, obviamente, nós vamos fazer sentadinhos ali, passando, mostrando, né, na tela ao lado como é que está o PowerPoint 2007, tá? É importante que vocês sempre se lembrem que não houve alterações aí de conceito. O conceito continua o mesmo. O que acontece é que agora está em lugar um pouco diferente, as funcionalidades estão em lugares um pouco mais logicamente separados, de uma forma logicamente diferente, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Então tá aqui, ó, vamos para o PowerPoint. Eu vou abrir um novo aqui, apresentação em branco, para vocês verem. Percebam que não houve alteração. Temos o slide aqui, né? Esse painel do slide, onde nós construímos o nosso slide. Aqui no canto esquerdo temos o painel onde ficam todos os slides. Tem essa forma aqui, que são a forma de apresentação de slide. Tem essa que é a forma de apresentação por tópicos. Continua igual. Temos aqui a possibilidade de adicionar observações ao slide, né? Então, falar, ó, este é o slide inicial, no qual iremos colocar o título e subtítulo. Então, isso, pessoal, não mudou. Continua a mesma coisa, tá? Agora, o que mudou? Mudou que não tem mais aquele conceito de menus. Por isso que é importante vocês terem assistido o Word 2007, tá? Porque lá eu expliquei que isso daí mudou. Mudou para o Word, mudou para o Office inteiro. Não tem mais aquele conceito de menu, né? Arquivo, menu, tal. Não tem mais. Agora o que nós temos são essas abas que trazem as principais funcionalidades aqui já expostas, e aquelas que não estão expostas nós podemos acessar, a grande maioria delas, né? Por meio dessa setinha que ele abre aqui uma janela a mais, que é uma janela quase sempre muito parecida com a do Office 2003. Então, essa setinha aqui, ó, os senhores verem aí na tela ao lado, tá? Essa setinha aqui mudou. Você clica nela e você tem a tela maior de configuração, que é muito parecida, como os senhores podem ver, com a tela do Office 2003, perfeito? Então, tá tudo igual. Professor, como é que eu faço para criar um novo documento em branco, uma nova apresentação em branco? Então, vamos lá, vamos no botão do Office aqui em cima, aperta com o botão esquerdo, novo, ele vai falar qual novo que você quer. No caso, nós queremos a apresentação em branco, podemos mandar criar, ele cria essa apresentação em branco para a gente, tá? Bom, vou fechar aqui, vamos para o nosso PowerPoint para a gente ir acompanhando, tá? O que está acontecendo. Então tá aqui, vimos o layout, perfeito? Agora nós temos que ver a apresentação baseada em modelos e alto conteúdo. Então, nova apresentação em branco, já mostrei para os senhores como é que faz. E se você quiser fazer uma nova apresentação baseada em modelo ou em alto conteúdo, a gente tem isso no Office 2007 também? Tem. E os modelos ficaram muito mais agradáveis, muito mais bonitos, né? O acabamento do Office 2007, ele foi uma coisa que está sensacional perto do 2003. Então, os recursos que a gente tem nessa parte de acabamento estão muito bons. Vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz, né? Então, aqui, ó, botão do Office, novo. Ele vai abrir essa telinha de nova apresentação. Aqui você pode escolher, por exemplo, os modelos instalados. O que são os modelos instalados? É a mesma coisa que o alto conteúdo do 2003. Olha aqui, ó, guia de argumentos de venda. Nós vamos abrir um slide que já tem um layout, um tema definido. Aqui não é mais layout, que chama-se tema. Um tema diferente que é definido, que são as cores, né? As formas que são colocadas, como os objetos são colocados e as cores dos objetos. Isso são os temas. E aqui nós temos um modelo instalado já de guia de argumento de vendas. Vamos criar aqui o modelo. Pronto. Já foi criada a apresentação 3 para mim com esse modelo. Aqui eu posso, obviamente, o zoom está um pouco ruim aqui para vocês, né? Ó. Então tá aqui, ó, guia de argumento de vendas, vamos colocar, da empresa XYZ. Então vamos fazer um guia de argumento de vendas, né? Clique para adicionar informações do autor. Então o autor é o professor Marcos Danilo Iódio Martins. Está lá. Então vamos para o segundo slide, olha só. Ele já traz aqui o que você deve colocar, ó, sobre o modelo. Os guias de argumentos de vendas são apresentações estruturadas, com texto e gráficos altamente concisos. Ele está explicando como que se faz um modelo de argumentação de vendas, né? Então está aqui, está escrito como que isso acontece.
Em cada slide você vai ter a possibilidade, ó, lista de slides de exemplo. Então aqui tem um slide de exemplo de gráficos de vendas, como ele diz, conciso, né? Então está aqui mostrado. Outro. Perceba como o layout é muito mais bem acabado, as cores são muito mais bem escolhidas, vamos assim dizer, né? Então ficou muito mais agradável de se trabalhar com esse Office, né? Com o PowerPoint 2007. Bom, vamos supor que eu tenha feito aqui, ó, contoso, sei lá, vamos supor outra coisa, qualquer coisa. Vou salvar agora, né? Assim como no Word 2007, há uma observação muito importante a ser feita no momento que a gente vai salvar o arquivo, a apresentação do PowerPoint. A hora que nós salvamos, a extensão oficial do PowerPoint 2007 é o PPT-X. No 2003 era o PPT, agora é o PPT-X. Se você salvar com PPT-X, você não vai conseguir editar este arquivo lá no PowerPoint 2003. Se você quiser editar esse arquivo no PowerPoint 2003, é importante que você salve, ó, como apresentação do PowerPoint 97-2003. Aí ele abre lá no 2003 também. E abre aqui também, aqui ele consegue abrir. Agora, se eu salvar como PPT-X, ele só abre no PowerPoint 2007. Ele não vai abrir para ser editado no PowerPoint 2003. Perfeito? Bom, a armazenagem funciona da mesma forma. Estou tirando da RAM, colocando no HD, assim como nós vimos no nivelamento de microinformática. Perfeito? Bom, acredito aqui que eu já tenha passado pela nova apresentação baseada em modelo, né? Agora a nova apresentação baseada, aliás, eu passei pela baseada em alto conteúdo. Vamos nessa baseada em modelo, que agora aqui no PowerPoint 2007, ela é chamada de temas instalados. Então aqui são todos os layouts que nós temos, né? Os modelos de apresentação que nós temos aqui. E olha, pessoal, tem bastante modelos diferentes aqui para a gente poder utilizar, tá? Então, ó, olha só que interessante, um bem clean. Vamos criar isso daqui. Olha só, minha primeira apresentação. Mas agora nós estamos falando do PowerPoint 2007. Então perceba que funciona da mesma forma. Quero adicionar um novo slide? Botão direito, novo slide. Ele já aparece aqui um novo slide pra gente, tá? Quer mexer no design do slide? Tá aqui, ó, não gostei desse, vou colocar outro. Beleza, só clicar aqui você coloca. Quero ver todos, ó a setinha aqui pra baixo, ó. Pode ver todos aqui, ó. Todos os slides, os modelos que tem instalados aqui, né? Vamos voltar naquele original que nós estávamos, beleza? Orientação do slide, paisagem, retrato. Então aqui nessa abinha de design você tem tudo para mexer com o layout, o design do seu slide, tá certo? Configurar página, tá aqui para você configurar também, margem, largura, altura e assim por diante. Tá? Então, pessoal, tá muito parecido com o PowerPoint 2003, mas com uma organização um pouco diferente, tá? Então continua aqui, inserir tabela, gráficos, elementos Smart Art, que eu já mostrei lá atrás para vocês no Word 2007. Então continua tudo muito parecido. Só o local da onde as coisas se encontram que foi um pouco alterado. Perfeito, pessoal? Bom, aqui a gente pode continuar, né? Vamos colocar esta. É a minha primeira apresentação. Então, ó, a caixa de texto funciona da mesma forma da caixa de texto do 2003. Então, a caixa de texto do 2007 funciona da mesma forma da caixa de texto do 2003. É isso mesmo. Para inserir um texto dentro de um slide, você precisa inserir uma caixa de texto. Então, aqui no caso, o nosso layout já permitia uma caixa de texto, né? Então, nós já tínhamos ela aqui. Quero diminuir? Clique e arrasto aqui, diminui. Quero aumentar? Clique e arrasto para baixo. Certo? É uma caixa de texto igual a outra. Quero configurar o texto. Ok. Seleciono o texto, certo? Vamos lá na parte de início, que é onde tem as funcionalidades mais acessadas, né, que o pessoal costuma utilizar mais. Tem aqui o negrito, assim como no PowerPoint 2003, itálico, sublinhado. Vamos ver o efeito? Ó. Negrito, itálico, sublinhado. Então, olha só como é que fica, certo? Como uma caixa de texto normal que a gente tinha no 2003. Não mudou absolutamente nada, né? Ah, quero pôr uma caixa de texto nova. Inserir. Você não vai inserir uma nova caixa de texto? Então vai para a aba inserir. Percebe como a organização lógica fica mais fácil da gente encontrar? É que às vezes a gente está acostumado com o 2003, quando a gente migra para utilizar o 2007, a gente sente um pouco de dificuldade. Porque nós já estávamos acostumados com aquele jeito. Mas se você for parar para pensar, você pode perceber que o 2007 está muito melhor organizado, tá? Então vamos lá, ó. Vou inserir uma caixa de texto. Tá aqui, ó. Caixa de texto, clique e arrasto, a caixa de texto é inserida. Quero configurá-la.
botão direito, ó, posso formatar essa caixa de texto, trocar a cor da linha, por exemplo, uma linha sólida, verde, sem transparência. Posso fazer estilo da linha, quero com 5 pontos, tá? Olha só como que fica. É igual a caixa de texto do 2003. Perfeito, pessoal? Bom, deixa eu fechar essa daqui para não nos confundir. Então tá aqui, ó. Salvar uma apresentação, já salvei. Estamos falando sobre inserção de textos, objetos e figuras. Já inseri texto, já formatei o texto para vocês verem como é que fica, tá? Obviamente o intuito é simplesmente mostrar onde as funcionalidades se encontram, porque utilizar as funcionalidades nós já vimos em 2003 e disso nada foi alterado, tá? Inserir objetos, formas gráficas e equações. Vamos dar uma olhada para ver como é que ficou isso? Então tá aqui, ó. Vou colocar um novo slide aqui, botão direito, novo slide, né? Ou posso vir aqui no início, novo slide também, tá? Se eu quiser mexer aqui no layout do slide, é só clicar aqui nesse layout, obviamente, né? Aí a gente pode mexer, colocar layouts diferenciados, tá? Vamos deixar isso aqui mesmo. Vamos colocar segundo slide. Inserção de formas gráficas. Bom, se eu quero inserir, tem que ir na aba de inserção. Vou apagar aqui essa caixa de texto, para ela não nos atrapalhar. Inserir, o que a gente quer inserir? Formas. Olha o montante de formas que a gente tem. Antes, no 2003, elas ficavam mais escondidas, né? Agora que você clica, você já tem uma prévia do que você vai poder fazer. Então, olha só, quero 10 lados aqui, ó. Um polígono de 10 lados, já está feito aqui. Ah, professor, para configurar essa cor, funciona igual a 2003. Botão direito, formatar forma, aí você pode trocar a cor, né? Colocar uma cor mais fechada aqui, tá lá, troquei a cor. E para movimentar, clique em cima, segura, clicado e arrasta. Sempre com o botão esquerdo do mouse, né? Tá lá. Aumentar e diminuir. Vai aqui na âncora da figura, né, do objeto, clica, segura e arrasta. Aí você pode configurar da forma que você achar melhor. Continua igual, pessoal, não mudou, tá? Só temos mais autoformas um pouco com mais recursos aí de definição, aí vocês têm que dar uma trabalhada em cima para ver como é que vai ficar. Tem umas setinhas mais um pouco diferentes, né? Essa aqui não tinha lá no 2003. Então os recursos eles melhoraram, tá bom, pessoal? Ficou melhor agora de trabalhar, pelo menos na minha opinião, tá bem melhor, olha só. Dá pra gente trabalhar bastante com as formas, isso é bem interessante, tá? Bom, voltando aqui. Equações. Posso inserir equações ainda? Sim, pode inserir equações. Vamos colocar aqui um novo slide, ó. Vamos colocar equações. Como é que eu faço para inserir essas equações? Mais uma vez, inserir objeto, né? A equação é um objeto. Um objeto de quem? Do Microsoft Equation. Então vamos procurar ele aqui. Microsoft Equation. Olha lá, 3.0, ok. Ele abre a nossa interfacezinha aqui de equações. Igual ao do 2003, não mudou. Então se você quiser fazer um somatório, você vai clicar aqui, vai escolher o somatório, né? Vamos estar ali, ó. Somatório de I igual a 0 até 100. Né? Aí aqui a gente pode colocar assim, né? Dá um Ctrl Z. De x elevado a i. Pronto. Fizemos um somatório, ele vai aparecer aqui pra gente. Tá aqui o nosso somatório. Posso aumentar o tamanho dele. Virou um objeto aqui de uma equação que nós colocamos aqui. Tá certo, pessoal? Então funciona exatamente da mesma forma que no 2003. Não mudou, não mudou. Novo slide. Vamos lá para nossa próxima aqui. Inserir figuras. Posso inserir figuras ainda? Obviamente que pode, né? Então vamos colocar aqui, ó, inserção de figuras. Como é que eu faço para inserir figuras? Vai na abinha de inserir. Então vamos lá na abinha de inserir. Aqui você pode pegar uma imagem de onde? Você vai escolher a imagem do arquivo. Então vamos lá, ó, coloquei uma imagem aqui. Viu como é que eu fiz? Ó, novamente, hein? Inserir, imagem, escolhe a imagem que você quer, tá? Inserir, ela já aparece aqui. Posso redimensionar? Posso redimensionar. Como? Clica nas âncoras, segura com o botão esquerdo e redimensiona mexendo o mouse. Posso reposicionar? Pode, que nem um objeto normal. Clica em cima, botão esquerdo e faz a movimentação que você achar melhor. Ah, professor, e o Clip Art? Tem ainda? Tem o Clip Art, ó. Clip Art vai aparecer aqui do lado igualzinho ao do 2003. Funciona da mesma forma, tá? Então a gente vai procurar aqui
todos os clip arts, ó. Vamos colocar aqui, só clique, ele já vai para o nosso slide. Podemos redimensionar da forma que acharmos melhor, tá? Então o clip art funciona da mesma forma, perfeito? E o word art tem? Tem. Tá aqui o nosso word art, ó. Pode escolher, um pouquinho diferente agora, né? Seu texto aqui. Este é o meu texto. Pronto. Tá digitado aqui um clip art pra gente, tá? Então funciona bem parecido com o que era antes, tá? Aqui a gente pode mudar o estilo do clip art, olha só que interessante que fica, tá? Então tem bastante efeitos aí pra gente começar a brincar. O que mais que nós temos aqui que mostrar pra vocês? A parte de inserção de objetos e figuras era isso aí que eu tinha para mostrar. A animação, continua tendo animações? Continua. E está muito parecido como era antes, só num lugarzinho um pouquinho diferente. Vamos encontrar aqui, vamos animar esses objetos que a gente colocou, que a gente criou. Ó. Vamos animar essa figura geométrica aqui, ó, na aba de animações. Você não quer animar? Então vai na aba de animações. A animação personalizada, que foram aquelas que nós vimos, né? Aparece essa barra aqui de tarefas, vou tirar a do clip art, que está nos atrapalhando. Adicionar efeito de entrada, vamos por aqui surgir. E depois vamos adicionar um efeito de saída. Vamos por mais efeitos aqui. Zoom gradativo, pronto. Ok. Vamos ver como é que ficou? Quero fazer a apresentação. Apresentação de slides, né? E vamos fazer aqui, nem precisa ir por aqui, é só apertar F5 que ele já vai. Então aqui nossa apresentação. Vou passando, olha só, surgiu. Agora, esmaeceu, foi embora. Então, da mesma forma, não mudou nada, né? Então, F5 eu consigo fazer para o modo de apresentação. Se eu quiser partir desse slide, é Shift F5. Aí ele já parte desse slide aqui, tá? E já vai fazer para a gente a apresentação. Deu um pequeno probleminha aqui. Aí, pronto. Agora veio de onde a gente queria. Que é esse slide aqui que vocês estão vendo. E com Shift F5 ele parte dali, né? Então, ele começa a mostrar do slide que nós estávamos parados, seguindo até o final da apresentação. Perfeito, pessoal? Então, vocês puderam ver que continua absolutamente da mesma forma, tá? Não mudou nada. Então, a animação ficou igual. Deixa eu achar aqui a nossa apresentação, que ela sumiu. Vamos aqui. Seguindo, então, a animação é isso. Animação personalizada que nós tínhamos para mostrar para vocês. E, como é bastante simples, nós chegamos aqui no nosso encerramento. Tá? Então, eu gostaria só que vocês mantivessem isso em mente, que vocês tivessem isso como pensamento de vocês, que não houve grandes alterações. Só mudou o local das coisas e algumas funcionalidades novas, né? Mas como nós estamos fazendo nivelamento, a gente nem vai para essas funcionalidades mais avançadas. Então, o nosso objetivo maior é simplesmente mostrar para vocês aquilo que a gente viu no 2003, mostrar como é que funciona no 2007. De uma forma bastante rápida, para que vocês possam reproduzir em casa. Então agora vocês peguem o vídeo, né, que nós gravamos aqui, vai devagarzinho, dá play, pausa, abre o PowerPoint 2007, vê como é que funciona, certo? Pode fazer tudo certinho, numa boa, sem complicações, tá? Então sigam dessa forma, pausando o vídeo, às vezes a gente fala um pouco rápido aqui, porque a gente sabe que vocês têm um recurso de pause, de play aí, que não vai atrapalhar aí vocês no entendimento daquilo que a gente tem que passar, ok, pessoal? Era isso que eu tinha que falar para vocês. Não desistam agora, não parem agora. Vão dar uma olhada lá no Excel 2007, que é a próxima aula que vocês têm que fazer. Até lá, pessoal. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso nivelamento. Na verdade, é um módulo que vocês já devem ter começado, que é o módulo de PowerPoint, porque esta é a nossa segunda aula do módulo de Microsoft Office PowerPoint. Perfeito? Então vamos seguindo aqui. Deixa eu já configurar minha canetinha. Vamos voltando aqui, ó. Nessa aula, o que nós vamos ver? Vamos ver slides mestres, vamos ver formatação de texto, objetos, figuras e animações. Como nós vimos lá na aula passada, na primeira aula de PowerPoint, o PowerPoint ele é um software para fazer apresentações, para quando você precisa transmitir algum conhecimento, alguma mensagem a uma plateia ou apenas a uma pessoa, você quer organizar melhor as ideias, você utiliza o PowerPoint. Ao invés de utilizar os slides de antigamente, você traz para cá, para a nova tecnologia e utiliza o PowerPoint. Muito útil aí para apresentação de trabalho, muito útil para professores, né, apresentar suas aulas, porque ele traz uma forma bastante dinâmica, com bastante mídias, né, para a gente conseguir apresentar, transmitir um conhecimento. E uma das mídias interessantes que ele pode ter aqui dentro são objetos, figuras,
animações, entre outros sons também a gente pode colocar, mas por enquanto aqui no nosso nivelamento a gente vai mostrar essas formas diferentes aqui de mídia dentro do nosso PowerPoint, do nosso slide. Bom, só recobrando, nosso objetivo aqui é fazer com que você conheça as principais funcionalidades para ter um V0, né, para continuar dali estudando, para conseguir executar as suas atividades profissionais e acadêmicas sem maiores problemas. E é isso que a gente quer. Então não queremos um especialista em PowerPoint, e sim uma pessoa que consiga utilizar as principais ferramentas, as principais funcionalidades desta ferramenta, perfeito? Bom, já falamos aí durante todo o nosso nivelamento, mas frisamos mais uma vez, este nivelamento é composto por 5 módulos: Introdução à Microinformática, Word, PowerPoint, Excel, Internet. Vocês já devem ter passado pelo módulo 1 e 2, e agora nós estamos terminando o terceiro módulo do PowerPoint com a segunda aula de PowerPoint, perfeito? Bom, vamos falar de PowerPoint. Na aula 1, nós já falamos de conceitos básicos, já falamos de como fazer a primeira apresentação, perfeito? E mostramos apresentações baseadas em modelo de design e baseadas em alto conteúdo. Nesta aula, o que nós iremos fazer é mostrar, que na aula 2, o slide mestre, o que é o slide mestre, como fazer formatação de texto, formatação e inserção de texto, objetos e figuras. E por último, a gente finaliza com a parte de animações. Nós vamos animar esses textos, objetos e figuras que nós vamos inserir no nosso PowerPoint, perfeito? Bom, vamos caminhando aqui, ó. Mais uma vez, aqui nós estamos organizando a nossa aula em 5 passos. Os passos eles aparecem aqui embaixo, ó. Então, conforme nós formos andando na aula, os passos vão aumentando ali para vocês terem noção de onde nós estamos. Vamos começar falando do slide mestre. Seguimos para a inserção de texto e formatação do texto, objetos e figuras, animação, e fazemos um fechamento aí no final da aula, recobrando tudo aquilo que nós falamos durante a aula. Perfeito? Vamos falar de slide mestre um pouquinho. O que é slide mestre? Bom, quando nós estamos fazendo uma apresentação, lembra que eu falei lá na aula 1? Essa apresentação ela contém um conjunto de slides. Esses slides, eles podem seguir aí uma formatação previamente feita, que nem o alto conteúdo ou os modelos de design, que eles têm um fundo padronizado, a forma de colocar o texto padronizado, o tamanho do texto, a cor do texto, tudo isso fica padronizado. E todos os slides novos que você cria, ele é criado com a mesma padronização. Essas regras que padronizam essa criação, elas estão especificadas no slide mestre. Então, o slide mestre nada mais é do que um elemento do modelo de design que armazena as informações sobre este modelo. Então, quando você seleciona um modelo de design pronto, quer dizer que este modelo tem um slide mestre que traz todas as regras de formatação deste modelo. A gente vai mostrar isso para vocês na demonstração ali no PowerPoint. Então, não vem do nada essas regras. Alguém criou esse slide mestre e agora, toda vez que você cria um slide para a sua apresentação, ele copia as formatações do slide mestre para ficar igual aos outros slides que já foram criados. É para isso que serve o slide mestre, tá? Então, olha só. O objetivo do slide mestre é permitir fazer alterações globais nos slides da apresentação. Por quê? Uma vez que você tem um slide mestre, que todos os outros slides utilizam para fazer a formatação, se você muda o slide mestre, muda todas as formatações dos outros slides. Então o objetivo é, poxa, não gostei da cor da fonte, né, da letra, do título, mas eu já produzi 100 slides. Ao invés de eu mudar nos 100 slides, você pode mudar no slide mestre, caso você esteja utilizando um diagrama com um modelo do slide mestre. Você tem que estar utilizando ele. Todos os slides criados têm que ser criados a partir do slide mestre. Aí não tem problema, você consegue alterar tudo aquilo que tem no slide mestre, você consegue alterar no seu slide. Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer uma, antes de partir ali para formatação, vamos fazer uma apresentação lá uma demonstração no PowerPoint, no Office PowerPoint, para ver como é que fica o slide mestre, onde a gente configura, como é que a gente acessa, como ele se comporta, certo? Então devagarzinho a gente vai vendo, porque falei bastante, né? Vamos mostrar de fato como a coisa funciona aqui, perfeito? Então dá licença para eu assumir meu lugar aqui. Vou aqui já abrir o PowerPoint
que nós estamos utilizando para fazer a apresentação da aula, mas eu vou abrir um PowerPoint novo aqui, né? Na verdade, não vou abrir um novo, não. Vou vir em arquivo e vou digitar novo, porque eu quero uma com base no assistente de alto conteúdo, igual a gente fez na aula passada. Não, desculpa, pessoal. Com base no modelo de design, igual a gente fez na aula passada, tá? Então aqui tem vários modelos de design, aqui nessa janelinha, nessa barrinha que apareceu do lado direito. Eu vou escolher um modelo de design aqui. Vamos pegar esse aqui que é mais clean, né? Então aqui ele já colocou o modelo de design pra gente. Então vamos digitar um texto, né? Ó, teste de slide mestre, né? Testando. Então este daqui é um slide que segue o modelo de título. Por que eu sei disso? Porque toda vez que eu inserir um novo slide aqui, eu posso escolher o modelo dele. Quando eu clico aqui, ele já falou, ó, é um slide de título. Apareceu aí na telinha, ó, de novo, ó, slide de título. Tá vendo escrito aí embaixo? O aqui de baixo, como eu tenho só um slide de título, não quero ter dois, já aparece pra gente o slide somente título não, ó, título e texto. Que esse slide aqui é um slide de título e texto. E eu posso mudar esse layout aqui. Toda vez que eu mudo o layout por aqui, eu estou utilizando o slide mestre. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então, por exemplo, ó, eu quero esse layout aqui, ó, título e texto em duas colunas. Eu vou clicar, aparece duas colunas de texto. Ó. Este é o texto da coluna 1. Este é o texto da coluna 2. Perfeito? Percebam que o texto escrito saiu da cor azul. Por que saiu da cor azul? Onde está escrito que toda vez que eu digitar um texto dentro dessa caixinha aqui, ele tem que sair da cor azul. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Exibir mestre, slide mestre. A hora que eu clico aqui, ele mostra o slide mestre. E o slide mestre aqui de título texto mostra que toda a caixinha de texto tem que ter um texto em azul. Tá lá, ó, tá em azul. Vou selecionar aqui, ó, tá vendo? Tá em azul. E o texto do segundo nível também vai estar em azul. Ah, professor, mas vai aparecer todos os textos em azul? Eu não quero. Vamos pôr o segundo nível em verde? Tá bom. Vamos alterar aqui, ó. Cor da fonte, mais cores. Vamos escolher o texto aqui em verde e negrito. Perceberam que eu alterei o slide mestre? Eu alterei o slide mestre. O slide mestre contém toda a formatação que vai ser utilizada nos novos slides que eu vou criar. Então eu vou fechar o modo de exibição mestre aqui, ó. E vamos lá, a hora que eu der um Enter aqui e digitar, olha a cor que saiu. Saiu verde. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Estou saindo verde porque no slide mestre fui configurado desta forma. Perfeito? Bom, o que acontece se eu for lá no slide mestre e configurar novamente? Então vamos lá, ó. Exibir mestre, slide mestre. E vou, ao invés de escrever em verde, eu vou trocar aqui essa cor para, vamos colocar aqui alaranjado e negrito. Perfeito? Vamos lá? Fechar modo de exibição, ó, já ficou alaranjado. Lembra que eu falei que você usa o slide mestre para fazer alterações globais na sua apresentação? Se eu tivesse aqui 100 slides, todos os slides iriam sofrer alteração. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá, inserir, exibir, mestre, slide mestre. Vou trocar aqui agora. Poxa. Eu errei aqui. Exibir, mestre, slide mestre. Vou trocar agora para... vamos colocar o verde novamente. Pronto. Tá ali. A hora que eu fechar o modo de exibição, todos os meus slides, vejam bem, todos eles estão em verde. Por quê? Porque lá no meu slide mestre eu configurei para ser assim, para ser verde. Mas percebam que ele só vai seguir se eu estiver usando alguma dessas opções de layout. Porque se eu vier aqui e trocar, falando, não quero essa opção de layout não. Vou apagar toda essa opção de layout, destruir o layout aqui. E vou colocar um texto qualquer aqui dentro. E eu digitar o texto já não segue mais aquela definição. Já fica diferente. Tá certo? Por quê? Porque não está seguindo aquela definição de layout que é do slide mestre. Então, toda vez que você for fazer as suas apresentações, tome cuidado
para não inserir layout a mais do que aquele que o próprio Office te oferece, o próprio PowerPoint te oferece. Porque se você fizer desse jeito, precisar alterar em todos os slides, você não vai conseguir alterar pelo slide mestre. O slide mestre só consegue alteração se você utilizar essa barrinha da direita aí. Aí dá tudo certo, com certeza. Tá bom, pessoal? É assim que funciona. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, acabamos aqui o slide mestre. Vou voltar ali para ficar de pé, para passar esse conhecimento para vocês sobre formatação e inserção de texto, tá certo? Então, vou voltar para lá. Vou devagarzinho voltando aqui, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre formatação e inserção de texto, tá certo? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Formatação e inserção de texto. Olha só. Podemos inserir e formatar textos dentro de um slide. E aqui é um pouquinho diferente lá do Word. Por quê? No Word, a gente tinha um conceito de folha. Tinha uma folha que dentro dela a gente podia já digitar o texto. A gente não precisava fazer nada para começar a fazer o texto, a digitar o texto, a não ser clicar na folha e começar a digitar. Por quê? Porque o Word tem como funcionalidade principal a edição de texto. Então você clica e sai digitando. Já o PowerPoint é um pouquinho diferente. Ele não tem como funcionalidade principal a edição de texto, e sim fazer slides para compor uma apresentação. E também apresentar essa apresentação. Então o que nós vamos fazer aqui é um pouquinho diferente. Toda vez que a gente precisar inserir um texto no PowerPoint, nós vamos inserir um componente chamado caixa de texto. A caixa de texto vai nos auxiliar. Então primeiro nós inserimos a caixa de texto, depois nós inserimos o texto. Vamos lá então? Vamos ver o que fala aqui, ó. Textos são inseridos como caixa de texto. Então vamos fazer uma inserção de uma caixa de texto. Então lá as caixas de texto podem ser formatadas bem como o texto dentro delas. Então agora nós vamos ter a possibilidade de formatar duas coisas. Duas coisas, né? As caixas de texto e o texto que está dentro dessa caixa de texto. Perfeito? A formatação do texto dentro da caixa de texto segue os mesmos princípios da formatação do texto no Word. Você tem que selecionar o texto, aí você pode deixar negrito, itálico, sublinhado, aumentar a fonte, trocar a cor e assim por diante. E a formatação da caixa de texto segue a formatação de objeto do PowerPoint. Vamos seguindo aqui. Antes de seguir, vou fazer uma demonstração do PowerPoint aqui da formatação de texto. Vamos lá comigo de novo para o computador? Vamos fazer uma demonstração bem rapidinho aqui de como que eu insiro e formato o texto no PowerPoint. Perfeito? Então vamos lá. Vou voltar aqui para o meu PowerPoint de teste, né? Eu estava utilizando aqui para fazer alguns testes com vocês. Vou inserir aqui um novo slide. Está aqui um novo slide. E aqui dentro desse slide, vamos supor que eu não queira seguir o padrão aqui oferecido pelo Word, pelo PowerPoint. Vou apagar aqui. Vou pegar um slide em branco aqui, ó. Branco. Pronto, em branco. E eu vou inserir os meus textos da forma que eu quiser. Não quero seguir nenhum padrão do slide mestre. Eu vou fazer os meus textos. Mas lembrando mais uma vez que se eu fizer dessa forma, quando eu alterar o slide mestre, não vai refletir a alteração aqui. Mas também, em contrapartida, eu posso ser mais criativo e fazer o texto da forma que eu quiser. Então vamos lá, vamos inserir o texto. Para isso tem aqui na barra de desenho, ó, caixa de texto. Vou clicar nela. Quando eu clico, ela fica selecionada. Aperto com o botão de esquerdo, seguro e arrasto. E a caixa de texto é formada. E aqui eu posso digitar o meu texto. Posso apertar Enter para trocar de linha. E posso redimensionar esta caixa para que o meu texto fique sem pular linha. Posso redimensionar. Só clicar na bolinha aqui, ó, movimento o mouse até chegar na bolinha, espero ele trocar para essa setinha dupla, clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto para eu poder redimensionar. Tá vendo? Ficou maior. Posso redimensionar novamente. Ficou maior. Mais uma vez ainda. Posso clicar fora das bolinhas, quando o mouse fica nesse formato de 4 setas, clico, seguro e eu movimento a caixa de texto inteira. Perceberam? A caixa de texto inteira pode ser movimentada. E aqui eu posso aumentar um pouco mais. Se eu quiser aumentar a letra, professor, muito bom. Clica aqui dentro do texto,
mantém o botão esquerdo clicado, arrasta para selecionar o texto, vem aqui na fonte, ó, colocar 28. Quer deixar negrito? Deixa negrito. Quer deixar itálico? Deixa itálico. Quer trocar de cor? Pode trocar de cor. Estou fazendo mais rapidinho aqui porque tudo isso que a gente está fazendo a gente já viu lá no Word, né? Então aqui a gente só está replicando. Ah, professor, mas se eu quiser deixar a borda aqui? A borda já é uma formatação da caixa de texto. Então vamos colocar aqui a borda. Clico aqui na caixa de texto, botão direito em cima dela, ó, aparece o submenu, formatar caixa de texto, que é o que a gente quer, né? Clico nela, cores e linhas. A cor da minha linha, aqui está sem linha, por isso que está transparente. Eu posso deixar preto. E posso aumentar aqui a espessura da minha linha aqui, né? Então a espessura eu posso colocar 3 pontos. Posso visualizar para ver como é que fica. Aqui está visualizando. Achei que está muito fino, vamos aumentar. Agora sim está do jeito que eu quero. Bom, tá aí. Formatei a minha caixa de texto. Ah, professor, eu quero pôr um fundo roxo aqui na caixa de texto. Pois bem, botão direito, formatar caixa de texto, preenchimento. Aqui está sem preenchimento. Vou escolher um roxo aí. Roxo, azul. Tá lá. Preenchida a minha caixa de texto. Perfeito? É assim que a gente insere texto. É assim que a gente formata texto e a caixa de texto. Perfeito? Vamos voltar ali para a apresentação então? Vou retornar para lá para a gente continuar com o próximo tópico, né? Então vamos voltando aqui. Agora a gente continua com o próximo tópico. Vamos ver o que nos reserva aqui, já mostramos para vocês. Vamos falar agora de formatação de objetos e figuras. Então tá aqui. Dentro do nosso PowerPoint, eu tenho a opção de colocar algumas formas gráficas, colocar equações, se eu quiser, né? E posso colocar figuras. Assim como no Word, eu posso colocar figuras com copiar e colar, posso inserir clip art, posso inserir o que ele chama de word art, posso inserir vários tipos de figuras e objetos, né? Então, essas figuras que eu estou mostrando ali para vocês, o clip art, conforme eu falei lá no Word, são figuras que o próprio Office traz para a gente, né? São figuras que elas são temáticas. Então, se eu estiver fazendo uma apresentação sobre computação, e eu quiser inserir um clip art de computador, tem lá figuras que lembram computadores. Então, eu só procuro e as figuras aparecem, eu clico, arrasto, a figura é inserida. Então, ela vira uma figurinha ali dentro. Se eu quiser desenhar alguma figura, eu posso inserir objetos de autoforma. Se eu quiser pôr equações, eu posso pôr equações. O Word Art é uma ferramenta do Office que desenha textos com estilos bastante variados, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho disso na demonstração ali do PowerPoint. Então, ó, já vamos demonstrar então, vamos seguir para lá novamente. É bom que a gente fica trocando um pouco, porque dessa forma vocês não ficam com sono aí do outro lado do computador, né? Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação de teste. Vou colocar aqui um novo slide na nossa apresentação de teste. Vou querer que esse slide também seja um slide em branco, para que eu possa fazer a inserção de um clip art. Então vamos inserir um clip art aqui, ó. Inserir imagem clip art. Supondo que essa seja uma imagem de computador, é só eu digitar computador aqui, apertar o IR, e ele já traz para a gente aqui, ó, várias imagens de computador. Então são muitas e muitas imagens aqui relacionadas a computador. Então eu escolho uma delas, ó. Vamos supor aqui eu quero um computador, que apareça um computador. Só de eu clicar, a imagem já aparece no meu slide. Se eu clicar com essa setinha aqui, com o botão esquerdo, segurar e arrastar, eu reposiciono. E se eu for na bolinha, eu redimensiono. Então tá ali, ó. Fiz a imagem de um computador. Ah, professor, mas eu quero esse computador aqui embaixo. Embaixo dele eu quero fazer um quadradinho. Como se fosse simulando uma mesa. Quero desenhar um quadradinho aqui. Bom, quer desenhar um quadrado? A gente tem aqui a barrinha de desenho, olha lá, ó, quadrado. Isso é uma forma que a gente tem para inserir um objeto no nosso slide. Então eu clico aqui, selecionei a ferramenta. Percebam que o mouse troca de cursor. Clico, seguro o clicado e arrasto. E ele faz o quadradinho no formato que eu quiser. Então eu quero fazer um quadrado assim. Beleza? Então eu posso posicionar com a seta também. Vou trocar a cor dele. Botão direito. Formatar autoforma. E a cor de preenchimento. Quero que seja um marrom aqui. Deixa eu visualizar. Não, está muito feio esse marrom. Vamos colocar esse, vamos ver. Menos pior. Legal, coloquei um marrom aqui. Aí eu vou fazer os pezinhos da minha mesa aqui, ó. O que eu vou fazer para fazer os pezinhos? Vou copiar. Então, editar, copiar. Joguei lá para a área de transferência na memória primária.
E agora eu copiar, colar. Trouxe de volta da área de transferência. Aí eu vou redimensionar ele, ó, para fazer como se fosse os pezinhos aqui. Então vou colocar 2 pezinhos aqui para ele, tá? Aí percebam que ele ficou por cima aqui, tá vendo? Olha o contorno, ele está por cima da minha figura, da figura da mesa, né? Então eu vou jogar ele para trás dessa figura. Aperto o botão direito, ó, ordem, enviar para trás. Pronto, ó, enviei para trás. Agora essa figura está por cima dessa. Então se eu jogar aqui para o meio, ó, percebam que essa figura aqui está por cima desta figura, que era exatamente o efeito que eu queria. Novamente agora eu vou editar, copiar, joguei para a área de transferência, editar, colar, trouxe de volta para fazer a outra partezinha aqui, ó. Beleza. Fiz a minha mesa. Isso tudo aqui, vamos jogar esse cara aqui também, vamos enviar ele lá para trás. Ordem, enviar para trás. Beleza, tá ali atrás. Tudo isso aqui não é uma mesa só? É, né? Está formado por 3 objetos. Então eu vou agrupar todos esses objetos para ele ficar como se fosse um só. Desenhar, agrupar. Pronto, virou um só. Eu não consigo selecionar apenas o pé da mesa ou a parte superior da mesa. Se eu seleciono todos. Se eu movo todos. Certo? Ah, professor, e se eu quiser voltar ao normal? Só vir em desenhar e desagrupar. Pronto, eu posso mexer só uma parte, por exemplo. Vamos dar um voltar aqui. Eu quero que fique tudo como sendo um só. Desenhar ou agrupar. Essa é uma forma de inserir um objeto, que é uma figura aqui dentro. Posso inserir também, vou colocar um slide novo aqui, totalmente em branco. Posso inserir, por exemplo, um word art. O que é isso? É um texto todo estilizado. Como é que eu faço isso? Inserir imagens word art. Ele abre essa galeria de word art para eu escolher o meu formato. Então vou colocar esse daqui, porque eu quero. E desenho o texto aqui, né? Texto do word art. Ok. Beleza, ele trouxe um texto todo estilizado aqui pra gente, ó. Ele funciona agora como se fosse uma figura, um objeto do PowerPoint, né? Se eu clicar aqui e arrastar, ele se movimenta. Eu posso reposicioná-lo. Se eu clicar e arrastar aqui na bolinha, ele vai ser redimensionado. Tá vendo? Mosquitinho chato aqui, ué. Pronto, ó. Tá lá. Uma forma de eu inserir um outro tipo de objeto. Perfeito? Que outro tipo de objeto que a gente pode mostrar aqui para vocês? Posso querer inserir um objeto aqui e eu vou escolher o... Vamos ver qual que eu escolho aqui, um legal para vocês. Microsoft Equation. Para eu fazer equações, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um somatório aqui. Pô, somatório não tem no teclado. Como é que eu insiro um objeto de somatório? Só vir aqui, ó. Somatório. Qual que eu quero? Quero aquele que tem um limite em cima e embaixo. Então, faço somatório de x, com o x variando de 0 até 10. Né? Então, eu posso fazer isso daqui, não posso? Vamos lá, já não lembro mais qual que era a anotação, mas está lá. X igual a 0 até 10. Se eu vier aqui fechar, já apareceu lá para mim. Está aqui. Vamos aumentar o tamanho dele? É um objeto, eu posso aumentar. Olha só que fácil colocar uma equação. Lembra que ele levar ao quadrado, levar ao cubo? Então, olha só. Posso inserir um objeto do Microsoft Equation, novamente. Então, vou colocar lá, por exemplo, ó, abre parênteses, fala A mais B. Então, na verdade, eu quero elevar ao quadrado, né? Então, se eu quero elevar, eu vou escolher um desse, ó, elevar ao quadrado. Tá? Não, vamos dar um Ctrl Z aqui. Então, vamos colocar A mais B. Agora sim, elevado ao quadrado, olha que fácil. Já coloquei ali dentro, né? É igual a será que eu lembro a formulinha? Ao quadrado mais 2 vezes AB mais B elevado ao quadrado. Tá ali, ó. Estou fazendo aqui a nossa equaçãozinha. Fecha, ela já aparece aqui, ela aparece pequenininha. Redimensiono. Olha só, você que é professor de matemática, precisava fazer equação, olha que tranquilo que é fazer equação, né? Parece que é meio rápido, que eu fiz um pouco rápido, mas é a hora que você estiver assistindo sua aula, dá um pause, acompanhe devagarzinho, que você vai conseguir fazer essa inserção aqui. Perfeito, pessoal? Vamos voltar aqui então.
para a nossa apresentaçãozinha? Então, na verdade, não vamos sair daqui não, vamos continuar aqui, porque eu já entro na parte de animação. Porque todos esses objetos que eu inseri, eu posso animá-los. Vamos ver o que fala o slide aqui pra gente. Ó. Isso aqui que aconteceu no slide, percebam, olha só, a hora que eu cliquei para frente aqui, é uma animação. Para você dar um efeito instrutivo, um efeito para chamar a atenção num slide seu, você pode usar as animações, né? Então, ó, podemos utilizar animações nos slides e a gente pode animar os textos das caixas de texto e eu posso animar objetos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nisso, como é que funciona? Então tá aqui, ó. Ah, eu quero animar esse objeto aqui, né? Eu quero animar essa equação, quero que ela surja do nada aqui. Então, apresentações, personalizar a animação, vou adicionar um efeito, percebam que eu já selecionei o objeto, tá? Adicionar a entrada, eu quero que ela apareça com um dissolver, olha o efeito de dissolver. A hora que eu troco o modo de exibição aqui para apresentação, perceba que o meu objeto não está mais aqui. A hora que eu clico para o próximo, ele aparece, tá vendo? Então ele teve um efeito de dissolver. Ah, professor, eu quero que essa de baixo também tenha um efeito de surgir aqui pra gente. Então tá bom. Adicionar entrada, vamos fazer com surgir. Então olha só, eu tenho dois objetos surgindo. O primeiro objeto vai ser esse aqui, tem o número 1 nele. O segundo objeto é esse, tem o número 2. A hora que eu mando apresentar, nenhum dos objetos estão na tela. Passo para frente, aparece o primeiro. Passo para frente, aparece o segundo objeto. Posso também, na sequência, mandar retirar o objeto. Ó. Adicionar saída caixa. Olha só que interessante. Não tem nenhum. Dou clique na apresentação, aparece o primeiro. Dou clique na apresentação, aparece o segundo. Dou clique na apresentação, sai o primeiro. Quer que saia o segundo também? Adicionar saída, sair. De novo, olha lá. Aparece, aparece, sai e sai. Tudo isso fica mapeado nessa caixinha aqui do lado. Se você quiser tirar alguma animação, não quero ter animação, quero tirar todas. Clica aqui, aperta delete, 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 delete. Pronto, não tem mais animação. Perfeito? Pessoal, vamos para o fechamento então? Então, fazendo o fechamento, o que nós mostramos para vocês foi o slide mestre, para configurar todos os novos slides criados, formatação de texto, formatação de objetos e inserção de ambos, figuras e animações desses objetos e figuras. Tá certo? Bom, agora eu acredito que vocês tenham conhecimento suficiente aí para conseguir fazer apresentações de trabalho, de aula, profissionais, e que isso não seja mais um empecilho, e sim uma ferramenta para auxiliar o dia a dia de vocês. Ok, pessoal? Até o próximo módulo de nivelamento com Excel. Até mais, pessoal.